Número 2.2.1, ou seja, o capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse, diz: eu sei as tuas obras, trabalho e paciência. Apocalipse capítulo 2, versículo 2: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Bom, a igreja cristã em geral, as igrejas evangélicas, elas acreditam que os apóstolos, não havia substituição. Com os últimos apóstolos, realmente encerraram-se aqueles 12 líderes da igreja, tá bom? Então hoje a igreja não existe necessariamente ela colocar, por exemplo, apóstolos para liderar a igreja no mundo. Alguns até defendem que a igreja erra, que deveria colocar 12 apóstolos, procurar 12 apóstolos no mundo. Isso não existe mais. Existem pessoas hoje se intitulando apóstolo, mas existe uma grande dúvida de que esses homens realmente têm um apóstolo, parece apostolado, né? Parece mais um desejo de ter um título de destaque. Alguns estão criando aí até outros títulos, procurando ir além dos apóstolos, tá bom? Então, em terceiro lugar, diz que eles puseram à prova os que diziam ser apóstolo. Pedro havia estabelecido os critérios para o apostolado. Quando falou da substituição de Judas, que havia se suicidado, disse que alguém deveria se fazer testemunha da sua ressurreição. Então esse seria o primeiro critério, né, para a pessoa ser um apóstolo. Ele ser uma testemunha da ressurreição de Jesus, ou seja, ele ter visto Jesus Cristo ressurreto. Essa é uma das razões que a igreja acredita que hoje não existe mais sentido nós separarmos apóstolos, porque Jesus Cristo ressuscitou há quase 2000 anos. Então eu não sou uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Prosseguindo, e Paulo, defendendo o seu apostolado, ele diz: não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Ou seja, ele era uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Ou seja, declarando que era testemunha da ressurreição de Jesus, e assim tinha o direito de ser apóstolo. O livro de Lucas, descrevendo os Atos dos Apóstolos, chama Paulo e Barnabé de apóstolos. Em Atos capítulo 14, versículo 4 e 14. Dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então, eles são reconhecidos aqui como apóstolos. Vamos sempre lembrar que o termo apóstolo significa, alguns traduzem como embaixador, o termo apo, que parece até com Apocalipse, né? Significa aquele que é enviado para algum lugar distante, é enviado para fora, é enviado para representar, né, vamos dizer, alguma autoridade. Então, você poderia utilizar esse termo apóstolo para descrever um cargo ou para descrever uma tarefa. Então, eu comparo, por exemplo, a chamar alguém de diácono. Quando você chama alguém de diácono, você está chamando ele de servo no grego. Ele pode ter o cargo de diácono ou não. Por exemplo, eu tenho que ser um diácono, eu tenho que ser um servo da igreja cristã, mas no momento eu não tenho o cargo de diácono. Na verdade, eu nunca tive o cargo de diácono. Eu fui de auxiliar para presbítero diretamente. Então, você ter a palavra representando um cargo, ou será que é a palavra apenas descrevendo uma função? Eu comparo isso também à questão da Igreja Católica. A Igreja Católica, o que significa a Igreja Católica? Igreja Católica significa Igreja Universal. A palavra católica no latim significa universal, tá bom? Então, se alguém perguntar, Levi, você faz parte da Igreja Católica? Eu teria que dizer, sim, eu faço parte da Igreja Católica, eu faço parte da Igreja Universal. O autor aos Hebreus usa o termo universal para falar da Assembleia Universal dos Santos. Mas o termo
universal ou católico em latim, ele foi aplicado a uma instituição especial, a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá ok? Então, por isso a Igreja Católica Apostólica Romana, nós dizemos que ela começou no ano 313 com o Imperador Constantino. Mas a Igreja Católica argumenta, não, mas olha só, aparece o termo Igreja Católica antes de Constantino, na história. Teve pais da igreja, tem livros, né, apócrifos, mas são livros históricos respeitados, que eles falam na Igreja Católica. Eles usam essa expressão. Até o chamado Credo dos Apóstolos, que teria sido escrito ali no ano 70, 80 da era cristã, ele fala na Igreja Católica. Bom, nesse caso, ele não está fazendo referência à instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Ele está falando da Igreja Universal, que em latim escrevia Igreja Católica. Capítulo 2, versículo 3, ponto 1, 2.3.1 diz sobre a igreja de Éfeso: trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Em Atos 2:3, né? Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. A igreja do primeiro século foi a que estabeleceu o maior crescimento do cristianismo. O trabalho de Paulo e dos obreiros que ele preparou foi fundamental para este crescimento. Paulo chegou a relatar que tinha o projeto de evangelizar a Espanha. A Espanha era o extremo da Europa, do mundo antigo, mundo conhecido, né? Naquela época eles não conheciam as Américas. Paulo não conseguiu ir à Espanha pregar o evangelho, mas ele, a partir principalmente da Ásia e da Grécia, e depois em Roma mesmo, ele pregou o evangelho, escreveu suas cartas. Então a igreja, nesse período do ano 29 ou 30, botar o ano 30 em ano redondo, quando Jesus morreu e nasceu ali o evangelho, vamos colocar assim, até o ano 95, quando João recebe a revelação do Apocalipse, teve um crescimento proporcional muito grande, que nós não vamos encontrar na história do cristianismo semelhante, né? Porque o crescimento realmente foi muito grande graças ao trabalho do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo é essa pessoa de tão grande destaque na história da igreja. O capítulo 2, versículo 4, Jesus vai fazer um comentário sobre esta igreja. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. O termo deixaste é tradução do grego afieme, que poderia ser traduzido por deixar para trás, ou ainda divorciar-se de. Esse era o significado desse termo afieme. Então, os Efésios, a igreja de Éfeso, ela passou por essa experiência, né? E eu comento ainda, o termo caridade é tradução do grego ágape e se traduz por amor divino. A versão corrigida, ela traduz por caridade, para representar algo que damos sem esperar nada em troca. Mas eu acho melhor sempre falar em amor divino, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz que a caridade é eterna, em algumas traduções o amor é eterno, ele está falando do amor espiritual, do amor divino. Os amores de amigo, o amor por familiar, o amor pela esposa, todos esses amores, eles desaparecem. O amor que a Bíblia diz que é eterno é o amor ágape. Duas coisas caracterizam o primeiro, aí coloquei amor divino, né? Ou a primeira caridade, que é aquele amor do novo convertido. O que nós observamos no novo convertido? Separação total do pecado. A pessoa tem aquele impacto, conhece Jesus e ele larga tudo. E em segundo lugar, anunciar a sua mudança para todos. É isso que nós observamos como a primeira caridade, ou o primeiro amor, ou o primeiro amor divino. Então, os cristãos de Éfeso, quando eles conheceram a pregação do evangelho através de Paulo, eles largaram todo o pecado que era tremendo na cidade de Éfeso,
né? Como eu disse, o templo de Diana, a pessoa ia cultuar lá. Então ele tinha relação sexual com aquelas prostitutas sagradas. Entre os cananeus, nós encontramos lá, 1 Reis capítulo 13, por exemplo, a história, né, do filho de Salomão, chamado Roboão, que ele infelizmente autorizou os rapazes escandalosos. Rapazes escandalosos equivale a essas prostitutas sagradas. Rapazes escandalosos poderia ser traduzido por prostitutos sagrados. No templo de Baal, quando os homens iam cultuar Baal, e aquele culto foi permitido aos israelitas, né, nos dias de Roboão, quando eles iam cultuar Baal, eles tinham relações sexuais com aqueles prostitutos sagrados, né? Uma coisa horrível. O comentário prossegue: por que eles perderam o primeiro amor? Sendo essa igreja um simbolismo da igreja do primeiro século, interpreta-se que a igreja não praticava a maior demonstração de amor a Jesus Cristo, apacentar as suas ovelhas. Em João 21,16 foi isso que Jesus questionou a Pedro, né? Quando Jesus perguntou por três vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Quando Pedro respondia que sim, ele dizia: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, demonstra esse amor, ok? Então o trabalho missionário, a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, né, o cuidar da igreja de Jesus, o cuidar das ovelhas de Jesus, tudo isso faz parte da demonstração do amor. O comentário prossegue: a história comprova que após a morte dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, a obra missionária diminuiu muito. Eles perderam o primeiro amor. Se João, chamado apóstolo do amor, pastoreou essa igreja, deve ter ensinado o amor cristão como ninguém. Mas tendo sido preso, o pastor que o substituiu não manteve a mesma prática. Então João, ele era chamado apóstolo do amor. Então certamente ele ensinou o amor cristão àqueles irmãos de Éfeso, se é que ele era realmente pastor dessa igreja. A tradição diz que ele se tornou pastor dessa igreja e dali saiu para a prisão, né, na ilha de Patmos, que ficava no mar Mediterrâneo. E lembrando que Éfeso era uma cidade litorânea no mar Mediterrâneo, então ele teria saído dali para a prisão pelo imperador Domiciano. No número 2.5.1, Jesus Cristo diz: lembra-te, pois, de onde caíste, no capítulo 2, versículo 5. Né? Então, Paulo havia convidado os cristãos de Éfeso a se aprofundarem na comunhão de Deus. Isso está na sua epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos 18 e 19. E é interessante que ele usa uma expressão aqui, né? Compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, você conhecer esse amor significa você trabalhar por esse evangelho, por essa verdade em primeiro lugar. Por isso Jesus Cristo comparou o conhecimento do reino de Deus a achar uma pérola preciosa. A pessoa vai e vende tudo que tem e compra um campo para poder se tornar senhor daquela pérola especial, daquela riqueza especial. Esse é o simbolismo. Bom, lembra-te de onde caíste. Na página 14, eu coloquei aí um texto histórico, segundo a tradição, de um homem chamado Inácio de Antioquia, que foi, segundo a tradição, segundo a história, né, bispo na cidade de Antioquia, de 68 a 107 da era cristã. Lembrando que Antioquia foi a cidade em que nasceu a obra missionária, né? Paulo e Barnabé estavam em Antioquia da Síria. Haviam duas Antioquias, da Antioquia da Síria, quando o Espírito Santo disse: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado, para a obra missionária. Então, segundo a história, esse Inácio de Antioquia escreveu uma carta aos Efésios. Essa não é inspirada por Deus, não faz parte do cânon sagrado. Usamos apenas como texto histórico. Essa epístola é uma evidência histórica que essa igreja se recuperou. Ela foi escrita aproximadamente 12 anos após o Apocalipse.
e tece elogios aos Efésios. Ela foi escrita ali próximo do ano 107 da era cristã, né? O Apocalipse no ano 95. Então, eu coloquei o texto aí dessa epístola que vocês podem ler, em que ele tece elogios a essa igreja, né? Tomei conhecimento em Deus de vosso nome tão apreciado, que granjeaste por uma apresentação correta, baseada na fé e caridade em Jesus Cristo como Salvador. Vou ler até aqui, vocês podem ler o restante depois. Então, a igreja de Éfeso, ao que parece, ela estava passando um momento difícil. Se é verdade a tradição que João era pastor dessa igreja, ela estava passando uma situação difícil até por ver o seu pastor ser preso, e talvez alguns não entendessem por que Deus permite que o último apóstolo, a última testemunha ocular de Jesus fosse preso e a igreja não tivesse mais acesso a ele. Existem até livros apócrifos que eles defendiam sempre uma vitória sobre o mal. Mas a Bíblia nem sempre defende a vitória sobre o mal. A Bíblia defende uma vitória final sobre o mal. Mas às vezes, por um determinado tempo, o mal triunfa, né? Diz a história que teve um livro, um livro apocalíptico, que ele alterou o texto do Apocalipse quando diz que a besta que sobe do mar, ou a besta que sobe do abismo, o anticristo, mata as duas testemunhas. Segundo esse livro apócrifo, chamado Aquirrimim de Elias, ele diz que as duas testemunhas matam o anticristo. Ou seja, ele não aceita a morte desses dois profetas pelas mãos do anticristo. Ele via isso como uma derrota.